Voltando para casa, Lavínia estava bem triste. Ela tinha medo de não ver mais o Gabriel e de dormir, acordar e ver que poderia ser um sonho, e que todo aquele encanto se acabasse e não voltasse mais. Lavínia estava tão distraída em seus pensamentos que, enquanto caminhava, não percebeu que a caminho de sua aldeia havia um pequeno bosque e entrou nele sem querer. Assim, quando ela percebeu, já estava dentro do bosque, sem medo, e ela continuou a caminhar pelo bosque. E bem atrás da árvore de pessegueiro, ela avistou um pequeno chalé. Lavínia, como sempre curiosa, perto do pequeno chalé, ela pensou que alguém muito gentil moraria ali, pois o chalé era muito gracioso e o dono pareceria com ele. Quando ela bateu na porta, uma senhora bem velhinha apareceu. Lavínia ficou assustada e preocupada e pensando por que uma senhora moraria em um bosque no meio do nada e sozinha. A senhora percebeu o jeito estranho que Lavínia ficou e disse a ela para não ter medo, que ela era uma senhora mais velha, mas não era nenhum bicho, e convidou Lavínia a entrar em seu chalé. Entraram as duas no pequeno chalé. A senhora serviu bolo e chá a Lavínia. Elas conversaram muito. Então, quando Lavínia se levanta para ir embora, a senhora fala algo muito importante que deixou a Lavínia bem curiosa. Ela pediu a Lavínia para não desistir de Gabriel, que ele era um rapaz maravilhoso e que Lavínia era a luz de Gabriel. O mal deveria ser desfeito para o bem, então, prevalecer. Ela então se despede da senhora e vai então para sua aldeia. Depois que chegou em casa, Lavínia recebeu castigo de seus pais. Um deles foi ficar dentro de seu quarto, sem poder sair, e Lavínia foi ficando triste e doente, pois não saía daquele quarto, não comia e não dormia direito de preocupação por Gabriel. Havia se passado 2 meses e mesmo ela contando a seus pais tudo sobre o que ela viu no castelo, seus pais não acreditaram, nem mesmo que tinha visto o garoto de seus sonhos, que era apenas fruto de sua imaginação, que não havia ninguém no castelo há vários anos e nenhum rapaz viveria por lá sozinho esse tempo todo. Seus pais brigaram ainda mais com ela, colocando até seus primos, Gustavo e Davi, para vigiar Lavínia, e de forma alguma eles a deixariam sair daquele quarto. Gabriel ficou esperando por Lavínia na árvore magnólia. Ele iria contar toda a Lavínia, tudo a Lavínia, mas ela não voltou e já havia passado 2 meses. Então ele voltou a ter a grande tristeza no olhar e perdeu a vontade de sorrir novamente, pois a pequena amiga que ele conheceu não voltou mais. Desesperada, Lavínia tinha que fazer alguma coisa para reencontrar Gabriel, mas infelizmente ela estava sozinha e não tinha apoio de seus pais e de ninguém de sua aldeia. Então ela teve que arriscar e pediu ajuda para um de seus primos, Gustavo e Davi. Davi era mais calmo e tinha mais convivência com Lavínia, e os dois sempre se deram bem. Então, na hora do café da manhã, Davi entra no quarto para dar o lanche a Lavínia, e ela, sem medo, pede ajuda ao Davi, pedindo a ele que deixasse ela sair, que ela tinha que ajudar o Gabriel, que Davi poderia vir junto com ela e que tudo iria se resolver. Davi teve muito medo de ajudar Lavínia, mas sua amizade com Lavínia era tão pura e verdadeira, que Davi ajudou sim Lavínia. Ela então sai pela janela de sua casa e Davi foi com ela, pois tinha medo que algo acontecesse com ela e ele a queria proteger, pois gostava muito dela. Lavínia e Davi correm em direção ao castelo, mas antes de ir ver Gabriel, Lavínia conta a Davi sobre a senhora que conheceu no bosque e que ela foi muito gentil com ela e queria poder vê-la de novo.
Davi ficou espantado, pois nunca viu senhora nenhuma ali no bosque e que não havia chalé nenhuma por ali. Ele apenas viu o castelo e ouviu as lendas sobre ele. Mas quando Lavínia mostrou o chalé a ele, Davi ficou assustado e com mais medo de ver a senhora vindo até eles. Com grande brilho no olhar, a senhora deu um abraço bem forte em Lavínia e disse a Davi que ele era bem corajoso e para acreditar em Lavínia que tudo o que ela contou era verdade. A senhora pediu a Lavínia que tivesse muito cuidado e que Davi ajudasse porque ela não poderia ir com ela até o castelo, que somente Lavínia poderia ir, mas o Davi, e que depois eles entenderiam o motivo da senhora não poder ir até o castelo. Eles então se despedem da senhora e vão em direção do castelo. Gabriel estava no salão do castelo, pensando em Lavínia, mas de repente chega seu tio malvado, Estevão. Estevão era um homem amargo e infeliz que odiava Gabriel por ele ser bom e por ele ser o príncipe por direito ao trono. Ele vivia a vida para atormentar Gabriel e jurou que não permitiria que Gabriel subisse ao trono e que sempre iria fazer de tudo para que ele não fosse coroado e não fosse príncipe e nem rei de ninguém. Então Estevão, por vários e vários anos, fez com que todos do reino não soubessem que ali viveram reis e rainha, e muito menos príncipe. E plantou mentiras nas aldeias e por todos os arredores do castelo para que ninguém chegasse perto dali e nem visse Gabriel. A maldade de Estevão foi tão grande que a sua inveja corrompeu seu coração. Ele não aceitava que seu irmão fosse rei, e ele não. Então ele prendeu o rei e a rainha no calabouço do castelo, fazendo com que o Gabriel acreditasse que seus pais haviam ido embora, abandonando ele e todos no reino, fazendo com que todos pensassem o pior do castelo e que o mal ali existia. Estevão começa então a ameaçar Gabriel, fazendo várias perguntas se ele viu alguém e se ele esteve com alguém. Com medo, Gabriel nega que não esteve com ninguém e volta chorando para o quarto. Mais tarde, Gabriel caminha até a janela e começa a chamar por Lavínia. Ainda tinha esperança que ela voltaria e ela o ajudaria. Davi e Lavínia chegam no castelo. Lavínia pede para Davi esperar lá no jardim e para que ele se esconda, porque se algo acontecesse, ele pediria ajuda. Davi então se esconde entre as flores e Lavínia vai até a janela onde chama por Gabriel. Gabriel não estava acreditando que Lavínia estava chamando por ele. Então ele corre até a janela e vê Lavínia. Seus olhos enchem de lágrimas e em seguida um lindo sorriso ao ver Lavínia. Ela pede para que Gabriel desça e ele então vai sem pensar. Quando ele estava descendo a escada, Estevão agarra o braço de Gabriel com muita força e com uma corda na mão. Diz a Gabriel que iria pegar a menina do lado de fora do castelo. Iria amarrá-la e jogá-la no poço, como ele já havia feito com várias pessoas que tinham chegado perto do castelo. Gabriel tenta impedir seu tio Estevão, mas 2 soldados que ajudavam Estevão seguram Gabriel, o impedindo de ajudar Lavínia. Estevão sai de fora do castelo. Lavínia tenta correr, mas Estevão a pega e com a corda amarra Lavínia e a leva para um dos calabouços do castelo. Sem poder ajudar, Gabriel entra em desespero, pedindo ao seu tio que não fizesse mal a Lavínia. Ela não tinha culpa de nada e que levasse ele no lugar dela. Gabriel daria sua vida pela de Lavínia. Estevão era tão mau
que riu na cara de Gabriel e que ao anoitecer jogaria Lavínia no poço e iria depois prender Gabriel também no calabouço, para sempre no castelo. Davi esperou Estevão e os 2 soldados entrarem para dentro do castelo. Ele então saiu correndo para pedir ajuda, pois ouviu tudo que Estevão iria fazer com Lavínia e Gabriel. As horas passavam cada vez mais rápido e o medo de perder Lavínia era cada vez maior. Davi então chega na aldeia e corre até seu irmão Gustavo. Davi estava muito desesperado, pois o pior poderia acontecer. A cada hora, a cada segundo, a vida de Gabriel e de Lavínia estavam em perigo e o destino dos 2 estava nas mãos de Davi.